A Cobra Grande nasceu de um chamado, né, um convite que eu tive do MAN para fazer uma escultura no Jardim das Esculturas, e já existia uma ideia com relação ao correntão, né? E eu tinha muito essa vontade de fazer alguma coisa com esse dispositivo, que é um dispositivo usado para o desmate, né? De uma maneira bem agressiva e uma escala bem industrial, que você planifica uma floresta inteira em questão de minutos. E era um ícone que sempre me chamou a atenção. E quando surgiu o convite, eu pensei em fazer alguma coisa contra a corrente, né? E fazer ela se dissolver seria uma ideia que me pareceu fazer sentido. E existe também uma dimensão da presença da corrente no tamanho que ela que é uma escala de 1 para 1, para as pessoas entenderem qual é o tamanho da agressão, né? O nome Cobra Grande vem de uma coleção de lendas amazônicas que dão a essa entidade que mora no fundo dos rios a fundação e o fim do mundo, né? E essa interferência de uma com a outra, né, foi que constituiu a obra, né? Acho que é mais ou menos por aí que nasceu a ideia da Cobra Grande. Eu acho importante o trabalho do Fred no contexto do Jardim do Bulemax, né? Eu acho que tem uma provocação, é um jardim tombado, é um jardim que é, né, patrimônio. O Bulemax é o maior nome do paisagismo, né, brasileiro e um dos maiores no mundo. E aí é uma provocação um pouco, né? Ele colocar essa grande corrente que simbolicamente poderia, né, arrastar, né, o jardim. Porque quando se trata de um paisagismo, as pessoas se mobilizam mais, né? Um patrimônio tombado. Mas na Amazônia acontece isso, né, há centenas de anos e continua acontecendo, né? Assim, se fosse um patrimônio tombado nos órgãos, né, estaduais, federais, municipais, o tratamento seria outro no caso da Amazônia, né? Então eu acho que ele vem aqui com essa provocação sobre o próprio estatuto de um jardim num Parque Ibirapuera. E acho que mais do que isso, é uma obra que eu não classificaria apenas como escultura, né? Eu acho que é uma obra que é uma instalação, é um trabalho que dialoga, né, com ao redor dela, né? Não é uma obra que se fecharia, não que toda escultura se feche em si mesma, mas em geral aquelas que exigem pedestal, elas estão num lugar ali um pouco, né, mais protegido, né? O pedestal, imaginando como se fosse um análogo da moldura de uma pintura, né? Assim, não tem moldura, não tem pedestal, ela tem uma relação franca e direta com o entorno e, portanto, ela mobiliza, né, mais, né, as pessoas e conceitos em relação ao espaço que ela está situada. Em 2016 ou 2017 eu comecei a trabalhar no território do Igapuaçu, na BR-319, e depois de uma residência artística que teve lá, que foi um intervalo escola, organizada pelo Cláudio Bueno e pela Tainá Zeredo, e pela Casa do Rio também, que é essa ONG que tem o Thiago Carvalho, tinha, né, como uma figura de frente, e eu comecei a trabalhar com eles lá. Eles falaram, quer voltar? Tem um monte de projeto para trabalhar. E eu já tinha trabalhado com um mutirão de construção, com articulação comunitária, e comecei a me envolver. E fui voltando, e os projetos começaram a se desdobrar, e eu fui ficando. Porque para mim era muito interessante trabalhar, aportar trabalho lá, né? Era uma maneira de estar presente sem ser uma visita puramente turística e tal. É um jardim que tem uma série de obras, né, que partem de uma estrutura bastante moderna, né, de concepção. E nesse momento a gente está, para comemorar, trazendo artistas que lidam com uma outra, né, lógica, né, mais contemporânea. E no caso a gente
trouxe o trabalho do Fred, que é um trabalho bastante importante e interessante, que é, né, composto por essa corrente, né, de desmatamento, mas é uma corrente feita de terra, né? Então o que acontece? Essa corrente vai se dissolver, né, com o tempo, assim, né? Com a chuva, com as intempéries. Então elas se opõem à lógica daquela eternidade das esculturas que estão ali ao lado de aço, de concreto. Então, assim, no primeiro momento a gente pensou em fazer esse trabalho com o Adobe. Porém, existe uma pequena diferenciação técnica, assim, que o Adobe é o bloco como se fosse um tijolo, né, um bloco de terra crua para se construir uma casa. Nesse caso, a gente usou uma técnica chamada COB, C-O-B. O COB é uma técnica que inclui a palha. Ela é bem similar à construção dos animais, assim, da natureza. Assim como o João de Barro faz sua casa, alguns insetos também constroem com barro, mas eles incluem a fibra natural. A gente colocou capim nessa massa, na mesma proporção de terra e areia. Porque o capim ele vai criar uma trama, ele vai criar um enrosco dentro dessa massa e permite que ela consiga segurar, sustentar essa peça numa posição inclinada, ou até mesmo se você puxar por uma das pontas, a peça vem inteira, porque o capim está enroscado lá dentro. Então, para fazer essa obra, a gente usou essa técnica do COB, porque a gente sabe que ela vai durar mais, e mesmo que com a chuva ou com o tempo tem alguns desgastes na peça ou tem algum dano na peça, o capim não deixa a peça quebrar e desfazer totalmente, né? Então, para a gente foi mais adequado usar o COB em vez do Adobe. Eu já fazia um tempo que eu vinha pensando por que os trabalhos têm que ser guardados, né? Ou por que eles têm que durar, né? O trabalho de arte é sempre uma questão, o acabamento, a permanência, como se fosse uma coisa que você tem que fazer para durar séculos, e isso sempre foi um incômodo para mim, porque pesquisando esse lugar você percebe que a mutação é contínua das coisas, nada permanece a mesma coisa por muito tempo, tudo está sempre se transformando. Isso eu achava mais bonito, mais legal. E como também eu já tinha trabalhado com essa técnica uma vez, eu falei, pode ser interessante porque ela vai exposta, né? Vai se desfazer e vai mudando cada dia. Quem for vendo vai cada dia ver de um jeito diferente. E tem um aspecto de que a corrente se desfaz também, isso é importante, porque senão a gente está só produzindo mais uma corrente, né? Eu acho muito bonito, né, essa ideia de que a obra tem um tempo de duração determinado, né, na medida em que ela não se propõe para a eternidade. Ela não é feita de mármore, de bronze, de metal, ela não se coloca como uma obra que vá, né, ser perene. Ao contrário, ela está falando, né, desse processo de decomposição, né, de se misturar com o espaço, de voltar para a terra. É da terra que ela veio, é da terra que ela volta. E acho que essa ideia de uma obra em movimento, né, agrega um sentido fundamental para um jardim de esculturas que tem obras que estão aqui há 30 anos. Né? Então, pensar um pouco esse outro tempo da obra de arte como mais preciso, pontual, provocador, efêmero, possibilita também que a gente possa dinamizar o jardim. Senão a gente vai começar a colocar coisa, chega uma hora, né, que você não tem mais espaço para a obra. E acho que essa obra é uma obra que se pensa, né, como algo provisório e, portanto, ela dará espaço para outras no futuro.